O anúncio parecia bom demais para ser verdade. Um Airbnb no centro de São Paulo, bem localizado, com boas avaliações e um preço abaixo da média. Eu precisava passar apenas uma noite na cidade para resolver umas pendências, então não pensei duas vezes. Reservei e fui direto para lá assim que cheguei. O prédio era antigo, com um cheiro de mofo nos corredores. O elevador rangia como se estivesse prestes a desabar. E o apartamento, bem, era básico, mas servia. A anfitriã Marina apareceu rapidamente para me entregar as chaves. Ela parecia nervosa, o olhar inquieto, como se quisesse se livrar de mim o mais rápido possível. "Está tudo certo?" perguntei, tentando quebrar o gelo. Ela hesitou por um segundo antes de responder. "Sim, só feche bem a porta à noite." A frase ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu explorava o apartamento. Por que ela diria algo assim? Ignorei o desconforto e segui meu plano. Tomei um banho, pedi comida e relaxei assistindo TV. Lá fora, o burburinho da cidade nunca cessava. Mas algo começou a incomodar. Tive a sensação estranha de estar sendo observado. Sempre que olhava pela janela, sentia como se houvesse alguém na rua, parado, me encarando. Mas quando tentava focar, não via nada. Apenas sombras misturadas ao movimento frenético da cidade. E então, à meia-noite, veio o primeiro som. Um clique metálico na porta de entrada. Engoli em seco. Eu tinha certeza de que havia trancado. Levantei devagar e fui até a sala com os ouvidos atentos. O som se repetiu. Um arranhado lento, como se alguém estivesse tentando abrir a fechadura sem fazer barulho. O sangue gelou nas minhas veias. E então, a maçaneta girou sozinha. Minha respiração ficou presa no peito. A porta se abriu lentamente, rangendo de um jeito que parecia um aviso. No corredor escuro, uma silhueta se destacou, alta, imóvel. E então, a luz do poste lá fora revelou algo que fez meu coração martelar ainda mais forte. Ele usava uma máscara grotesca de bode. Os olhos da máscara eram vazios, o material desgastado e sujo, como se tivesse sido usada muitas vezes antes. O homem entrou no apartamento com passos pesados. Na mão, um revólver. Eu não conseguia me mover. Minhas pernas estavam presas ao chão, como se o medo tivesse drenado todas as forças do meu corpo. Ele caminhou lentamente até minha mochila, jogada no sofá, e começou a revistar tudo. Meus olhos fixaram na arma. Qualquer movimento errado e eu poderia acabar ali mesmo. Mas algo estava errado. Ele ignorou o dinheiro, o celular, os fones de ouvido caros. Não levou nada que um assaltante comum levaria. Pegou apenas meus documentos. Meu RG, CPF e passaporte. Segurou o RG no alto e ficou analisando por alguns segundos, como se estivesse confirmando algo. Então, sem dizer uma palavra, guardou tudo no bolso do casaco, deu 2 passos para trás e me encarou através da máscara. "Isso é o suficiente", murmurou, a voz abafada pelo pano. E então, simplesmente saiu. A porta se fechou com um leve estalo. O silêncio voltou a tomar conta do apartamento. Eu ainda não conseguia me mexer. Só conseguia pensar em uma coisa. Por que ele levou apenas meus documentos? Minutos se passaram, talvez horas. Eu ainda estava sentado no sofá, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Minha mente gritava para eu fazer alguma coisa. Chamar a polícia, correr para fora daquele apartamento, mas eu estava paralisado, preso no choque do que acabara de acontecer. Peguei o celular e abri o aplicativo do Airbnb para enviar uma mensagem para a anfitriã. Mas algo estranho aconteceu. O anúncio do apartamento simplesmente não existia mais. O nome de Marina tinha sumido, assim como qualquer registro da reserva. Era como se aquele lugar nunca tivesse estado disponível para aluguel. O coração disparou. Algo estava muito errado. Levantei, ainda tremendo, e comecei a revirar minha mochila, esperando que, por algum milagre, meus documentos ainda estivessem ali. Mas não estavam. O intruso realmente só levou aquilo. Foi então que notei um detalhe que eu não lembrava de ter colocado ali. No fundo da mochila,
Dobrado com cuidado, havia um contrato de aluguel. Mas quando olhei melhor, meu sangue gelou. O nome no contrato não era o meu. Estava escrito em letras firmes: Rodrigo Santos. Meu coração acelerou. Quem diabos era Rodrigo Santos? E o pior, por que eu estava com um contrato no nome dele? Última frase do capítulo. Seja lá quem for. Rodrigo Santos, agora eu estou no lugar dele. Alguém bateu na porta. O som foi seco, direto. Meu corpo ficou tenso. Por um momento, pensei que o intruso mascarado tivesse voltado. Arrastei-me devagar até a porta e olhei pelo olho mágico. Era o vizinho do andar de baixo. Um homem calvo, de uns 60 anos, vestindo um moletom desbotado. Ele não parecia ameaçador, mas havia algo nele que me deixava desconfortável. Você ainda está aí? Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Hesitei, mas destranquei a porta. Ele me olhou de cima a baixo e depois deu um passo para dentro, fechando a porta atrás de si. Ele voltou? Perguntou direto. Meu coração acelerou. Ele... Quem? Gaguejei. O vizinho respirou fundo. Você não devia estar aqui. Eu vi outro homem alugando esse apartamento há algumas semanas. Rodrigo Santos. Nunca mais saiu. Um arrepio percorreu minha espinha. Como assim? Nunca mais saiu? O vizinho me encarou por um momento antes de responder. Eu ouvi gritos naquela noite. E depois, silêncio. O anúncio sumiu do aplicativo, igual ao que aconteceu com você. Minha boca secou. Quem era aquele homem mascarado? O vizinho balançou a cabeça. Eu não sei, mas se ele não te matou, foi só um aviso. Você tem que sumir daqui agora. Minhas mãos estavam suando. Nada daquilo fazia sentido. Quando o vizinho saiu, me senti ainda mais sozinho naquele apartamento. Então, ao me virar, meu coração quase parou. No meio da sala, havia algo que não estava ali antes. A máscara de bode, jogada no chão. Como se alguém tivesse acabado de deixá-la ali. Última frase do capítulo. Ele voltou e quer que eu saiba disso. Eu não podia mais ficar ali. Peguei minha mochila, agora vazia dos meus documentos, e saí do apartamento o mais rápido possível. Cada passo no corredor ecoava como um aviso. Algo me dizia que eu não devia olhar para trás. Desci as escadas em disparada, com o coração martelando no peito. O prédio parecia mais escuro do que antes. Ou talvez fosse apenas minha mente se recusando a aceitar a realidade. Quando cheguei à rua, não sabia para onde ir. Eu precisava de ajuda. Fui direto para a delegacia mais próxima. Entrei, respirei fundo e me dirigi ao balcão. Quero registrar um boletim de ocorrência. Meus documentos foram roubados. O policial, sem pressa, pegou uma ficha e pediu. Nome completo? Fábio Martins. Ele começou a digitar no sistema. Segundos se passaram. Então, o policial franziu a testa. Seus olhos se estreitaram para a tela. Você tem certeza de que esse é o seu nome? Um arrepio subiu pela minha espinha. Como assim? Claro que é. Ele girou a tela na minha direção. Meu nome não existia no sistema. O CPF e RG, que antes eram meus, agora pertenciam a outra pessoa. Rodrigo Santos. Minhas pernas fraquejaram. Isso deve ser um erro. Eu posso mostrar outros dados, um e-mail, qualquer coisa. O policial me observou por um instante e então balançou a cabeça. Isso acontece mais do que você imagina, rapaz. Alguém te escolheu e agora no sistema você não existe mais. Minhas mãos tremiam. Eu tentei argumentar, mas ele apenas soltou um suspiro cansado. O conselho que eu te dou? Se eu fosse você, ia embora. E rápido. Saí da delegacia sem saber o que fazer. Cada pessoa na rua parecia suspeita. Eu não sabia quem estava envolvido nisso. Então, meu celular vibrou. Uma mensagem anônima. O jogo começou. Cuide bem da sua nova identidade. A tela piscou. As informações da minha conta bancária, dos meus cadastros, tudo já tinha sido alterado. Meu nome era Rodrigo Santos agora, e eu nunca mais poderia provar quem realmente fui. Última frase da história.
E se o plano desde o início fosse me transformar em alguém que nunca existiu? Quando decidimos tirar férias, tudo parecia perfeito. Meu marido, Renato, nosso filho, Arthur e eu precisávamos de um descanso. A rotina tinha sido desgastante e nada parecia mais ideal do que uma casa de praia tranquila, longe da correria da cidade. Pesquisamos bastante no Airbnb até encontrarmos um imóvel encantador. Uma casa espaçosa, com piscina e acesso direto à praia. A descrição era promissora e as fotos mostravam um paraíso. Sem pensar duas vezes, fizemos a reserva para passar uma semana lá. No dia da viagem, Arthur estava radiante. Ele sempre adorou água, embora ainda não soubesse nadar. O trajeto foi longo, mas agradável. E quando finalmente chegamos, ficamos impressionados. A casa era linda, com uma arquitetura rústica e um jardim bem cuidado. O cheiro do mar misturado ao vento leve nos deu aquela sensação gostosa de recomeço. Porém, logo percebemos algo que não estava descrito no anúncio. Uma casa menor nos fundos, onde vivia um casal de caseiros, Marta e Osvaldo. Renato e eu trocamos olhares. Não gostávamos da ideia de ter estranhos tão perto, mas já estávamos ali e não queríamos estragar a viagem. Decidimos relevar e fomos recebidos por Marta, uma senhora simpática que nos explicou que ela e o marido cuidavam da manutenção da casa. Ela garantiu que não nos incomodariam e que estavam ali apenas para garantir que tudo corresse bem. Mesmo hesitante, sorri e agradeci. A primeira noite foi tranquila. Depois de nos acomodarmos, jantamos e Arthur dormiu rapidamente, exausto da viagem. Renato e eu ficamos um tempo na varanda, ouvindo o som das ondas. Tudo parecia perfeito, pelo menos até o dia seguinte. Na tarde do segundo dia, depois de um longo passeio pela praia, decidi tomar um banho relaxante. Renato estava na sala lendo e Arthur brincava no quarto. A água quente caiu sobre meu corpo, lavando o cansaço. Eu fechei os olhos por alguns segundos, aproveitando o momento. Quando os abri, senti um arrepio. Através do vidro embaçado do box, vi uma silhueta pequena parada do lado de fora. Um menino. Ele estava ali, imóvel, me observando. Soltei um grito e puxei a toalha com pressa. Meu coração disparou. Abri a porta do banheiro num rompante, esperando ver quem era, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio. Respirei fundo. Minha mente tentava racionalizar. Talvez fosse Arthur. Ele poderia ter entrado e saído correndo quando percebeu que eu o vi. Vesti-me rapidamente e fui até o quarto. Arthur dormia profundamente, o corpo pequeno encolhido na cama. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Se Arthur estava dormindo, então quem eu tinha visto? Na manhã do terceiro dia, Arthur acordou animado para brincar na piscina. Como toda mãe, eu me preocupei. Filho, lembra do que falamos? Nada de entrar na piscina sem a boia. Você ainda não sabe nadar. Arthur fez um bico, mas assentiu. Colocamos sua boia inflável e ele pulou na água rindo. Renato e eu nos sentamos ao lado, aproveitando o sol enquanto ele brincava na parte rasa. O tempo passou sem que notássemos, até que de repente um grito cortou o silêncio. Mamãe! Papai! Socorro! Renato pulou da cadeira antes que eu pudesse reagir. Arthur estava na parte funda, se debatendo desesperado, engolindo água. Meu coração quase parou. Como aquilo era possível? Ele sabia que não podia ir para o fundo. Renato mergulhou e o puxou rapidamente para fora. Arthur tossia, os olhos arregalados de pavor. Eu o abracei com força. Filho, o que aconteceu? Você sabe que não pode entrar sem a boia. Ele ainda soluçava, ofegante, antes de sussurrar algo que fez meu sangue gelar. Meu amiguinho disse que ia me ensinar a nadar. Ele disse para eu pular sem boia, mas assim que eu pulei, ele sumiu. Meu corpo ficou rígido. Olhei para Renato, que me devolveu um olhar igualmente assustado. Que amiguinho, Arthur? Perguntei, tentando manter a calma. O Felipe, ele estava aqui brincando comigo. Disse que sabia nadar e que ia me ajudar. Mas quando eu pulei, ele desapareceu.
Eu me levantei furiosa. Quem era aquele menino? A única explicação lógica era que os caseiros tinham um filho e ele estava brincando com Arthur sem supervisão. Marchando para a casa dos fundos, bati na porta com força. Marta abriu, assustada com minha expressão. Marta, seu filho estava brincando com Arthur na piscina e quase causou uma tragédia. Minha voz saiu alterada, carregada de adrenalina. Osvaldo apareceu ao lado da esposa, franzindo o senho. Nosso filho? Marta piscou algumas vezes, confusa. Nós não temos filhos. Meu coração deu um salto. Como assim? Arthur disse que fez um amiguinho chamado Felipe, que brincava com ele todos os dias. Minha voz tremia. Marta e Osvaldo se entreolharam. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Até que Marta suspirou, como se estivesse prestes a contar algo que preferia manter enterrado. Vocês não sabem, não é? Ela murmurou. Eu engoli em seco. Saber o quê? Marta hesitou antes de continuar. Os donos dessa casa, eles tinham um filho chamado Felipe. Ele morreu há 3 anos, afogado naquela piscina. A respiração fugiu dos meus pulmões. O chão pareceu sumir sob meus pés. O quê? Minha voz saiu como um sussurro. Foi uma tragédia. Felipe tinha 6 anos. Os pais estavam distraídos dentro de casa. E quando perceberam, ele já tinha se afogado. Desde então, eles nunca mais voltaram para cá. Não suportavam a dor. Mas algumas pessoas dizem que... Marta engoliu seco. Dizem que ele ainda está aqui. O silêncio pairou no ar, denso e sufocante. Eu me virei para Renato, que segurava Arthur nos braços. Meu filho ainda tremia. Arthur, minha voz quase não saiu. Como era o seu amiguinho? Ele fungou e respondeu baixinho. Ele disse que o nome dele era Felipe. E ele estava molhado. Sempre molhado. Meu estômago se revirou. Peguei Arthur no colo e olhei para Renato. Não precisávamos dizer nada. Sabíamos o que tínhamos que fazer. Naquela noite, fizemos as malas e partimos. Não dissemos nada aos caseiros, não olhamos para trás. Apenas entramos no carro e dirigimos sem parar. No dia seguinte, recebi uma mensagem do anfitrião do Airbnb perguntando o motivo da nossa saída antecipada. Mas eu não queria reviver aquilo. Apenas apaguei a conversa e segui em frente. Nunca mais alugamos casas pelo Airbnb. Na manhã seguinte, Marta saiu para verificar a casa. Quando chegou à beira da piscina, sentiu um arrepio. A boia que Arthur deveria ter usado ainda flutuava na água. E ao lado dela, havia marcas de pegadas molhadas no chão. Como se alguém tivesse saído da piscina naquela madrugada. Mas Marta já sabia a resposta. Felipe morreu há 3 anos, então quem foi que saiu da piscina? Se alguém me dissesse que um simples aluguel pelo Airbnb poderia arruinar minha vida, eu riria na cara da pessoa. Até porque algo assim aconteceria comigo. Meu apartamento era pequeno, bem localizado e sempre atraía turistas e executivos em viagens de trabalho. Nunca tive problemas, pelo menos até aquele dia. A notificação do aplicativo chegou no fim da tarde. Nova reserva confirmada. Nome do hóspede: Ricardo Santos. Foto de perfil um pouco embaçada, sem redes sociais vinculadas, mas com uma conta verificada e pagamento aprovado. Mais uma estadia tranquila, pensei. Ele me mandou uma mensagem educada, dizendo que estava vindo do interior para um congresso e ficaria por uma semana. Tudo parecia normal. Combinamos o check-in para a noite seguinte. No dia marcado, Ricardo chegou pontualmente. Era um homem de pouco mais de 40 anos. Magro, olhar cansado e roupas simples. O tipo de pessoa que você encontraria em qualquer rodoviária. Boa noite, sou o Ricardo. A voz dele era baixa, quase como se quisesse evitar chamar atenção. Oi, Ricardo, bem-vindo. Aqui está a chave. Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp. Ele pegou a chave, sorriu de leve e entrou no apartamento. Não pediu nada, não perguntou nada. Só desapareceu para dentro. Naquela noite,
Enquanto eu assistia TV na minha casa, pensei no hóspede por um instante. Algo nele parecia fora do lugar, mas balancei a cabeça e deixei para lá. Eu não fazia ideia do que tinha acabado de deixar entrar no meu apartamento. Os primeiros dias foram tranquilos. Nenhuma reclamação, nenhuma mensagem. Para mim, isso significava um hóspede ideal. Mas então começaram os sinais. Na terceira noite, por volta das 2 da manhã, meu celular vibrou. Era uma mensagem de uma vizinha do andar de baixo, Dona Marta. Júlio, desculpa incomodar essa hora, mas seu hóspede está fazendo muito barulho. Parece que está arrastando móveis. Tá tudo bem? Fiquei surpreso. Ricardo parecia tão discreto. Por que estaria movendo móveis no meio da madrugada? Mandei uma mensagem para ele pelo WhatsApp. Oi, Ricardo. Tá tudo certo aí? Os vizinhos disseram que ouviram uns barulhos. Ele respondeu na mesma hora. Tudo certo, só reorganizando umas coisas. Foi mal pelo incômodo. Algo na resposta me incomodou, mas deixei passar. Na noite seguinte, voltei para casa tarde depois de jantar com uns amigos. Ao estacionar o carro, vi Ricardo saindo do prédio. Ele usava um casaco escuro e luvas. Achei estranho, já que fazia calor naquela noite. Mas o que realmente me fez gelar foi o momento em que ele passou sob um poste de luz. Suas mãos estavam sujas, algo escuro. Ele limpou rapidamente na calça antes de seguir rua abaixo. Uma sensação ruim se instalou em mim. Algo estava muito errado com aquele cara, mas o pior ainda estava por vir. Acordei com batidas fortes na porta. Olhei o relógio, 7 da manhã. Quem estaria batendo assim tão cedo? Levantei ainda meio sonolento e abri a porta. 2 homens de terno escuro estavam ali, sérios, policiais. O senhor é Júlio Costa? Perguntou um deles, segurando um bloco de anotações. Sim, sou eu. O que está acontecendo? O outro policial me mostrou a tela de um celular. Havia uma foto ali. Era Ricardo. Meu estômago gelou. O senhor conhece esse homem? Minha garganta secou. Eu tentei manter a calma. E sim, ele alugou meu apartamento pelo Airbnb. Está hospedado aqui há alguns dias. Os policiais trocaram um olhar rápido. O nome dele não é Ricardo Santos, disse um deles. Esse homem é Ricardo Oliveira. Ele é foragido da polícia. Minha cabeça girou. Foragido? Mas como assim? Ele é suspeito de roubo seguido de assassinato em Curitiba. Está desaparecido há meses. Recebemos uma denúncia de que ele poderia estar nesta região. O senhor notou algo suspeito nos últimos dias? Pensei nos barulhos à noite, no jeito dele evitar as câmeras, nas luvas, nas mãos sujas. Sim, eu notei, mas eu ignorei. Ele tem sido discreto, mas os vizinhos mencionaram barulhos estranhos à noite. O senhor pode nos levar até o apartamento? Precisamos falar com ele. Assenti, engolindo seco. O que aconteceria agora? Eu guiei os policiais até a porta do meu apartamento alugado. Toquei a campainha. Nenhuma resposta. Um dos policiais bateu mais forte. Polícia, abra a porta. Silêncio. Meu coração batia forte. E se ele estivesse lá dentro? E se estivesse armado? Um dos policiais testou a maçaneta. Trancada. Eles me pediram para buscar minha chave reserva. Quando voltei, um deles já estava no telefone pedindo reforços. Eu destranquei a porta e dei um passo para trás. A cena dentro do apartamento me fez perder o fôlego. O lugar estava revirado. A cama estava desfeita, cadeiras viradas, a pia do banheiro cheia de manchas escuras. O cheiro de álcool misturado com algo metálico enchia o ar. E então eu vi. Sobre a mesa havia uma faca grande e suja. Meu estômago se revirou. Meu Deus, murmurei. O policial caminhou devagar até a cozinha e abriu a geladeira. Ele ficou parado por um segundo e depois me olhou com uma expressão séria. Senhor Júlio, onde está seu hóspede agora? Minha boca secou. Eu não sabia. Mas uma coisa era certa. Eu estava metido até o pescoço nisso. Minha mente girava. O que eu tinha feito?
Como deixei um assassino foragido se hospedar no meu apartamento? O policial pegou o celular e fez uma ligação rápida. Ele fugiu. Avisem as viaturas para patrulhar a área. Precisamos achá-lo antes que ele desapareça de novo. Eu me apoiei na parede, sentindo minhas mãos tremendo. Um dos policiais ficou comigo enquanto o outro inspecionava o apartamento. Você disse que viu ele saindo do prédio ontem à noite, certo? Ele estava com alguma mala? Não, respondi, tentando lembrar de cada detalhe. Ele estava com um casaco e parecia ter limpado as mãos na calça antes de sair. O policial fez um gesto para o parceiro, que olhava atentamente para a faca sobre a mesa. Vamos precisar levar isso para a perícia. E então, como se fosse ensaiado, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Júlio, eu não queria envolver você nisso, mas a polícia está atrás de mim. Não conte que me viu. Se puder, apaga essa mensagem. Minha respiração ficou presa no peito. O policial percebeu minha reação e se aproximou. Quem é? Eu não podia esconder. Estendi o celular para ele. O policial olhou para a tela, seus olhos estreitando. Ele ainda está perto. De repente, a rádio da viatura chiou. Viatura 47. Suspeito identificado na região central, próximo a um hotel, tentando embarcar em um táxi. O policial olhou para mim. Parece que achamos o seu hóspede. A polícia cercou a área do hotel em minutos. Eu acompanhei de longe, ansioso para ver como aquilo terminaria. Ricardo tentava entrar em um táxi quando os policiais saíram dos carros. Ele congelou, percebendo que estava cercado. Mãos na cabeça. Você está preso. Por um momento achei que ele fosse correr, mas ele só levantou as mãos devagar, se rendendo. Não disse uma palavra enquanto era algemado. Foi assim que terminou a estadia de Ricardo Oliveira no meu apartamento. Mas para mim, o pesadelo não acabou ali. Passei semanas respondendo perguntas, dando depoimentos e tentando limpar meu nome. Meu apartamento foi interditado para perícia e cada canto do lugar parecia impregnado por algo sombrio. Quando finalmente pude entrar novamente, me arrependi. O cheiro ainda estava lá. O peso no ar, a sensação de que algo ruim tinha acontecido ali. Tentei seguir em frente. Coloquei o apartamento para alugar de novo, mas logo percebi que ninguém queria ficar ali. Os vizinhos sabiam da história, os rumores se espalharam. Aos poucos, o apartamento ficou marcado. E então, uma noite, recebi uma nova notificação do Airbnb, uma nova reserva. Olhei para o nome do hóspede e senti um arrepio na espinha. Não era Ricardo, mas parecia um nome falso. Fechei o aplicativo e tomei minha decisão. Entrei nas configurações do Airbnb e cliquei em desativar conta. Nunca mais alugaria aquele apartamento. E até hoje, quando passo por ele, me pergunto quantas vezes abrimos a porta para o perigo sem nem perceber. Desde pequeno, sempre fui cético. Nunca acreditei em fantasmas, assombrações ou qualquer coisa que fugisse da lógica. Mas naquela noite, na casa que escolhemos para nossa lua de mel, minha certeza foi esmagada. Fernanda e eu havíamos casado há poucos dias. Escolhemos a Bahia para comemorar, fugindo do óbvio. Nada de resorts lotados ou praias badaladas. Queríamos um lugar isolado, onde pudéssemos descansar sem ninguém por perto. Depois de algumas buscas no Airbnb, encontramos uma casa colonial perfeita. Pequena, charmosa, com varanda ampla e vista para o mar. O preço? Quase barato demais para ser verdade. Mas as fotos eram impecáveis e os poucos comentários elogiavam o lugar. Reservamos sem pensar duas vezes. Chegamos ao final da tarde, o sol tingindo o céu de laranja. A casa era ainda mais bonita pessoalmente, mas algo nela me incomodou desde o início. O ar era pesado, carregado. O dono nos esperava na porta, um homem magro, de feições duras e olhos fundos. Sejam bem-vindos, disse ele, nos entregando as chaves com pressa. Qualquer coisa, tentem não incomodar. Fiquei confuso com a escolha de palavras, mas não questionei.
Ele saiu quase correndo, sem nos dar qualquer instrução sobre a casa. Fernanda riu, achando graça na pressa do homem. Miguel, você viu o jeito que ele olhou pra gente? Parece que queria que a gente não ficasse aqui. Impressão sua. Tentei desconversar, mas por dentro algo já me dizia que ela estava certa. Colocamos as malas no quarto, admiramos a vista da varanda e decidimos abrir um vinho para celebrar. Mas antes da primeira taça, um barulho seco veio do corredor. Parei no mesmo instante. Fernanda também ouviu. Olhamos na direção da porta do quarto. Foi o vento? Ela perguntou. Sei lá. Me levantei, fui até o corredor. Nada. Apenas o silêncio sufocante da casa. Até que algo me fez gelar o sangue. Uma das cadeiras da cozinha estava virada de lado. Eu tinha certeza absoluta de que não a deixamos assim. Tentei ignorar aquilo. Talvez tivéssemos esbarrado sem perceber. Arrumei a cadeira e voltei para o sofá, mas o clima já não era o mesmo. Fernanda percebeu. Você está estranho, disse, analisando meu rosto. Só cansado. Vamos dormir? A cama era grande e confortável, mas o quarto parecia mais frio do que o resto da casa. E não era o tipo de frio normal. Era um frio errado, que parecia vir de dentro das paredes. Eu não conseguia dormir. O silêncio era tão profundo que me incomodava. Então, no meio da madrugada, aconteceu. Um barulho vindo do corredor. Passos. Meu coração disparou. Virei para Fernanda, mas ela estava encolhida, dormindo profundamente. Os passos se aproximaram, lentamente, como se alguém estivesse andando descalço no chão de madeira. Tive certeza de que não estávamos sozinhos naquela casa. Minha respiração ficou pesada. O som parou bem na porta do quarto. Me sentei, pronto para correr se fosse preciso. Mas não havia nada ali. Até que o interruptor da luz começou a piscar sozinho. E na parede ao lado da cama, marcas de mãos surgiram no escuro. Pequenas, como se fossem de uma criança. A primeira coisa que fiz ao amanhecer foi pegar o celular e mandar uma mensagem para o dono da casa. Miguel. Oi, bom dia. Aconteceu algo estranho essa noite. Você sabe se tem algum problema na fiação da casa? Nenhuma resposta. A casa parecia outra à luz do dia. O frio da noite havia sumido. O ambiente parecia até acolhedor. Mas eu não me deixava enganar. Eu sabia o que tinha visto. Fernanda acordou animada, sem ideia do que tinha acontecido. Tomamos café na varanda e decidimos sair para conhecer a vila. Eu precisava de um tempo longe daquela casa. Em uma pequena venda, conversamos com a dona do lugar, uma senhora de idade chamada Dona Lúcia. Ela era falante, mas seu rosto se fechou quando mencionamos onde estávamos hospedados. Essa casa, vocês alugaram pelo Airbnb? Perguntou, franzindo a testa. Sim. Por quê? Ela olhou ao redor como se chocasse se alguém mais estava ouvindo e abaixou a voz. Há muitos anos, uma família morava ali. Tinham uma filha pequena, Helena. Dizem que a menina começou a agir estranho, como se tivesse sido tomada por algo. Chamaram um padre para um exorcismo, mas tudo saiu errado. Errado como? A velha suspirou. Na última noite do ritual, a menina desapareceu. Sumiu. Nunca mais foi vista. O padre que a atendia morreu logo depois. Minha boca ficou seca. E ninguém nunca encontrou a menina? Ela balançou a cabeça. Dizem que ela nunca saiu de lá. Voltamos para a casa em silêncio. Fernanda achava que era apenas uma história para assustar turistas, mas eu não conseguia ignorar o que já tinha visto. No fim da tarde, começou a ventar forte. As janelas tremiam. As árvores do lado de fora se curvavam. Parecia que uma tempestade estava se formando. Decidimos tomar banho cedo e dormir logo, mas quando entrei no banheiro, senti um cheiro forte de algo queimado. Você está sentindo isso? Perguntei para Fernanda. Ela cheirou o ar e fez uma careta. Parece enxofre. O cheiro aumentou. Meu estômago revirou. Tentei ignorar e fui tomar banho. Mas assim que fechei os olhos, ouvi um sussurro dentro do banheiro. Não era o som do vento. Era uma voz de criança,
Me virei num impulso, mas não havia ninguém. A água ficou subitamente gelada, como se alguém tivesse girado o registro. Saí do banho rapidamente, meu coração batendo forte. Quando olhei para o espelho, minha pele se arrepiou dos pés à cabeça. Havia algo escrito no vidro embaçado. Ela nunca foi embora. Meu corpo travou. O vapor quente começava a sumir do espelho, mas aquelas palavras ainda estavam ali, riscadas, como se alguém tivesse escrito com os próprios dedos. Respirei fundo, engolindo o medo. Fernanda, você escreveu isso aqui? Ela apareceu na porta do banheiro com a toalha na cabeça, franzindo a testa. Escrever o quê? Me afastei e apontei para o espelho. Mas agora não havia mais nada. Tinha algo aqui, eu juro. Miguel, você precisa relaxar, disse ela, tentando rir. Mas eu via em seus olhos que ela também estava assustada. Decidimos ignorar e fomos para a cama cedo. Era nossa última noite na casa e eu só queria que terminasse logo. Mas a casa não ia deixar. No meio da madrugada, acordei com uma sensação horrível, como se tivesse alguém dentro do quarto. Eu não conseguia me mexer, só os olhos, que mal tinham coragem de se abrir. Foi quando percebi Fernanda sentada na cama. Ela estava imóvel, olhando fixamente para a parede. Fernanda? Ela não respondeu. Toquei em seu ombro e foi aí que ela virou o rosto lentamente para mim. Seus olhos estavam vidrados e ela sorriu. Mas não era o sorriso dela. Era um sorriso errado. Largo demais. Não adianta correr, ela sussurrou. Mas aquela não era a voz da minha esposa. Meu sangue gelou. Fernanda, para com isso. Ela continuou sorrindo. Seus olhos estavam vazios, como se não estivesse mais ali. De repente, seu corpo desabou na cama, como se tivesse desmaiado. Meu Deus! Toquei seu rosto e naquele instante, todas as luzes da casa apagaram. O silêncio tomou conta. Um silêncio tão pesado que me sufocava. Até que os passos começaram. O mesmo som da outra noite, mas agora mais próximos. O chão do corredor rangeu. Algo estava do outro lado da porta e então ela abriu sozinha. Eu vi. Meu coração parou. Uma menina magra e pálida estava ali, parada na escuridão. Ela sorriu e começou a andar em minha direção. Eu queria correr, queria gritar, mas meu corpo simplesmente não respondia. A menina estava ali, parada na porta, olhando diretamente para mim. O sorriso no rosto dela era errado, esticado demais, como se sua pele estivesse rasgando. Então, ela deu o primeiro passo para dentro do quarto. Miguel! A voz de Fernanda saiu fraca ao meu lado. Meu instinto finalmente reagiu. Peguei Fernanda nos braços, sem me importar se ela estava consciente ou não, e saí correndo pelo corredor escuro. A porta da frente ainda estava escancarada, como se tivesse sido aberta de propósito. Eu corri sem olhar para trás. O vento lá fora estava forte, mas o ar parecia mais leve, como se tivéssemos rompido uma barreira invisível ao sair da casa. Eu só parei quando cheguei na estrada de terra, longe o suficiente para sentir que estávamos seguros. Fernanda abriu os olhos devagar. Miguel, o que aconteceu? Antes que eu pudesse responder, uma voz surgiu do nada. Se eu fosse vocês, não olharia para trás. Meu coração disparou. Um senhor de idade, vestindo roupas gastas, estava parado na beira da estrada, nos observando. Quem é o senhor? Perguntei, ainda ofegante. Ele não respondeu. Apenas apontou para a casa. Foi um reflexo. Eu olhei. E então, vi. A silhueta da menina estava na janela do segundo andar. Ela me observava e ainda sorria. Saímos daquela vila naquela mesma noite. Nunca falamos sobre o que aconteceu, nunca contamos para ninguém. Mas às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, quando fecho os olhos para dormir, eu ainda escuto os sussurros. Era sábado de carnaval e o Rio de Janeiro estava um caos. O calor era sufocante e os blocos lotavam as ruas com uma energia frenética. Mas eu não estava no clima para empurrões, suor e multidões.
Foi aí que recebi a mensagem de Rafael. Esquece esses blocos. Alugamos uma mansão no Airbnb. Vai ser só gente top, bebida à vontade e piscina. Partiu? Era tentador. Eu já tinha ouvido falar dessas festas privadas que rolavam nessa época. Eram eventos seletos, exclusivos, sem aquele tumulto das ruas. Perfeito. Ainda assim, algo me incomodava. Rafael disse que alguém da turma dele fez a reserva da casa, mas não conhecia o anfitrião. Era um aluguel sem contrato, sem conversa direta com o dono. Mas quem se importava? O carnaval era para aproveitar, e essa parecia a melhor oportunidade. Às 9 da noite, um motorista de aplicativo me buscou. No caminho, passei por foliões fantasiados, bêbados dançando sobre carros, confusão por todos os lados. Mas quando o carro entrou no bairro da mansão, tudo mudou. Ruas tranquilas, arborizadas, longe do caos do centro. Ao parar em frente à casa, senti um arrepio. Era enorme, imponente, cercada por muros altos. No portão, 2 seguranças controlavam a entrada. A festa já estava rolando e a batida grave do som fazia o chão tremer. Só que havia algo estranho no ar. Ao entrar, fui recebido por um cenário digno de filme. Luzes coloridas refletiam na piscina. Garçons serviam drinks exóticos e um DJ famoso comandava o som. Pessoas riam, dançavam, se jogavam na água. Mas algo estava fora do lugar. Gente demais. Muitos rostos desconhecidos. Rafael e os amigos dele garantiram que a festa era exclusiva, mas, pelo visto, o convite se espalhou mais do que deveria. Passei pelo bar improvisado e encontrei Rafael, já animado com um copo na mão. "Isso aqui tá incrível!" ele gritou. "Melhor do que eu imaginava." Concordei, mas continuei observando. Na varanda, um grupo de caras mal encarados conversava em voz baixa. Em outro canto, uma influencer fazia uma live, mostrando tudo para milhares de seguidores. Foi nesse momento que me toquei. Se a festa estava sendo transmitida, qualquer um poderia vir para cá. Pior ainda, quem já estava ali? A música aumentou e os fogos de artifício no céu anunciaram que a noite só estava começando. Mal sabíamos que em poucas horas, aqueles mesmos fogos seriam substituídos pelo som de tiros. Com o passar das horas, a festa ficou completamente fora de controle. O que deveria ser um evento privado se transformou em uma rave clandestina. Gente desconhecida continuava chegando, alguns pulavam o muro, outros forçavam a entrada pelos fundos. As redes sociais estavam explodindo com vídeos e transmissões ao vivo. Rafael, no entanto, não parecia se importar. "Relaxa, mano. Quanto mais gente, melhor. Carnaval é isso." Eu não estava tão certo. O clima estava diferente. Observei 2 meninas discutindo com um grupo de caras mais velhos. Um deles puxou a moça pelo braço, mas ela conseguiu se soltar. Não havia controle, não havia segurança real. Quando percebi, Rafael tinha sumido no meio da multidão. Tentei ligar, mas o barulho era alto demais para que ele atendesse. Resolvi procurá-lo na cozinha, um dos poucos lugares menos lotados. E foi aí que vi. Um cara estava encostado na bancada, segurando o estômago. Sangue escorria entre seus dedos. Ele tentava falar, mas a boca só tremia. Outro homem ao lado dele gritava: "Alguém ajuda! Ele foi esfaqueado!" Meu coração disparou. A festa já não era mais uma festa. O pânico começou a se espalhar. Algumas pessoas fugiram da cozinha, enquanto outras tentavam entender o que estava acontecendo. De repente, um som seco ecoou pela casa. Pá, pá, tiros, gritos. Um DJ derrubou os equipamentos e a música parou de repente. O eco dos disparos preencheu o silêncio. Corri para a sala e vi um grupo discutindo próximo à entrada. Um dos homens segurava uma arma, apontando para outro cara que tremia de medo. Os olhos dele estavam vermelhos, cheios de raiva. "Vocês acham que podem me enganar? Isso aqui não é brincadeira!" Ele gritou, enquanto a arma tremia em sua mão. A multidão entrou em pânico. Pessoas começaram a correr em todas as direções, algumas tentando sair da casa, outras se jogando no chão. Tentei achar uma saída, mas as portas estavam bloqueadas. Havia gente demais empurrando, gritando, tentando escapar.
Eu estava preso. Foi então que vi Rafael. Ele estava do outro lado da sala, parado, olhando fixamente para algo. Tentei chamá-lo, mas ele não reagiu. Algo terrível estava prestes a acontecer. O tempo parecia ter desacelerado. Pessoas corriam em pânico, tropeçando umas nas outras. Alguns tentavam escalar os muros da mansão, enquanto outros chutavam portas e janelas desesperadamente. Mas não havia escapatória. Os homens armados não estavam lá para assustar. Eles estavam lá para matar. Ouvi um novo tiro e por instinto me joguei no chão. Alguém gritou perto de mim, um grito sufocado que logo se apagou. Levantei o olhar e vi uma garota caída, o corpo imóvel, um rastro de sangue se espalhando pelo piso de mármore. Me arrastei até um sofá e tentei me esconder atrás dele. Meus olhos buscaram Rafael, mas ele já não estava onde eu o tinha visto. Foi então que senti uma mão apertar meu braço. Virei rápido, pronto para me defender, mas era uma menina. Loira, olhos arregalados de puro desespero. Por favor, me ajuda. Eles vão matar todo mundo. Ela tremia tanto que mal conseguia falar. Antes que eu pudesse responder, ouvi passos pesados se aproximando. O homem da arma estava vindo. Sem pensar duas vezes, agarrei a menina pelo pulso e puxei-a para trás do balcão da cozinha. Nos encolhemos ali, segurando a respiração enquanto os assassinos vasculhavam a casa. O massacre estava apenas começando. Cada segundo ali parecia uma eternidade. Do nosso esconderijo, ouvíamos os passos ecoando pelos corredores. O cheiro de pólvora se misturava ao suor e ao sangue que agora manchava a casa inteira. Eles vão nos encontrar, a menina sussurrou, o rosto branco de medo. Fiz um sinal para ela se calar. Olhei para a saída da cozinha. Se conseguíssemos chegar à área externa, talvez tivéssemos uma chance. Mas então, vi algo que fez meu sangue gelar. Rafael estava sendo arrastado para o meio da sala. 2 homens seguravam ele pelos braços. Seu rosto estava coberto de sangue e ele tentava falar, mas sua boca só abria e fechava sem som. Vocês acham que podem vir aqui e fazer o que quiserem? Um dos assassinos gritou. Ele sacou um revólver. Rafael tentou balbuciar alguma coisa, mas não teve tempo. Pá! Meu melhor amigo caiu morto na minha frente. Minha visão ficou turva. Minha respiração falhou. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa. Mas eu estava ali, paralisado, sabendo que se mexesse, seria o próximo. A menina segurou minha mão com força. A gente precisa sair daqui agora. Eu sabia que ela estava certa, mas como escapar de um massacre? Minha mente estava um turbilhão. Rafael estava morto, meu melhor amigo, jogado no chão como se fosse nada. Mas não havia tempo para luto. Se eu ficasse ali, seria o próximo. Segurei a mão da menina, que eu descobri se chamar Camila, e fiz sinal para seguirmos rastejando. Precisávamos sair daquela casa de qualquer jeito. A sala estava tomada pelo caos. Corpos espalhados, móveis virados, um cheiro forte de pólvora e sangue no ar. Do lado de fora, ainda dava para ouvir algumas pessoas tentando fugir pelos fundos. Tem uma casa ali, Camila sussurrou, apontando para um pequeno casebre atrás da mansão. Era a casa do caseiro. A única chance que tínhamos. Corremos. Passamos por trás da piscina e nos esgueiramos pela lateral do muro. Ouvimos vozes dos assassinos dentro da casa principal. Eles ainda estavam caçando. Chegamos na porta do casebre e eu tentei abrir devagar. Trancada. Camila puxou meu braço. Tem alguém aí dentro? Foi quando ouvimos um gemido abafado. Olhei pela fresta da janela. Um homem idoso estava amarrado a uma cadeira, a boca tapada com fita. Meus olhos arregalaram. O verdadeiro dono da casa. Foi então que ouvimos um barulho atrás de nós. Um dos assassinos nos viu. Eu não pensei, apenas agi. Empurrei Camila para o lado e pulei contra a porta do casebre com toda a minha força. Na terceira tentativa, a madeira cedeu. O velho amarrado me olhava desesperado. Não dava tempo de soltá-lo. O assassino entrou atrás de nós, segurando um facão. Se ele acertasse um golpe, eu estaria morto.
Mas Camila foi mais rápida. Ela pegou um pedaço de madeira do chão e acertou a cabeça do homem com tudo. Ele cambaleou e foi o suficiente para que eu pegasse uma chave inglesa e golpeasse seu rosto. O homem caiu desacordado. Peguei a faca que ele segurava e soltei o velho. Ele engoliu seco, os olhos assustados. Eles não querem só roubar, eles vieram para matar todo mundo. Camila puxou meu braço. Diego, precisamos sair daqui agora. Não discuti. Corremos para o muro dos fundos. Com a ajuda do velho, conseguimos escalar e saltar para o terreno vizinho. Foi quando ouvimos as sirenes. A polícia finalmente havia chegado. O massacre na mansão virou notícia no país inteiro. O local foi lacrado e os criminosos fugiram antes que fossem capturados. Ninguém sabia direito quem organizou a festa ou se aquilo foi um acerto de contas planejado. Só sabiam de uma coisa: quem entrou naquela festa não saiu o mesmo. Dizem que até hoje quem aluga aquela casa escuta os ecos da festa e os gritos das vítimas. Viajar sozinha sempre foi meu sonho. Desde pequena eu imaginava como seria sair pelo mundo sem depender de ninguém. Então, quando encontrei um Airbnb aconchegante em uma cidade litorânea do Nordeste, não pensei duas vezes. O anúncio mostrava uma casa espaçosa, bem iluminada, com varanda e rede para descansar. Tudo parecia perfeito. Cheguei no final da tarde. O céu estava tingido de laranja e o vento trazia o cheiro de mar. Depois de uma viagem cansativa, só queria tomar um banho e relaxar. Antes de ir direto para casa, passei no mercado e comprei algumas coisas básicas: frutas, pão, café e um pouco de carne para a janta. Quando estacionei na frente da casa, um arrepio percorreu minha espinha. Era bonita como nas fotos, mas havia algo estranho. As janelas estavam entreabertas, como se alguém estivesse lá dentro. Ignorei a sensação e digitei o código na fechadura eletrônica. A porta destravou com um clique seco e entrei, puxando as sacolas. Foi quando senti o primeiro aviso de que algo estava errado. A casa não parecia vazia. A cozinha estava impecável, mas cheia de sinais de vida. A geladeira estava abarrotada de comida. Não os mantimentos básicos que um anfitrião deixaria, mas itens pessoais. Um pote de feijão tampado, frutas frescas, leite aberto. No balcão, um copo com um resto de suco e uma faca ainda suja. Meus olhos percorreram o ambiente com o coração disparado. No sofá da sala, uma manta amassada, dobrada de qualquer jeito, como se alguém tivesse acabado de se levantar dali. No corredor, um par de chinelos ao lado da porta do quarto. Minha respiração ficou pesada. Chamei em voz alta: "Oi, tem alguém aqui?" Silêncio. Meu corpo inteiro gritava para eu sair, mas minha mente tentava racionalizar. Talvez o anfitrião tivesse esquecido de esvaziar a casa antes de liberar a reserva. Peguei o celular e liguei para o suporte do Airbnb. Após alguns minutos de espera, a atendente confirmou. A casa estava disponível e o proprietário garantiu que tudo estava em ordem. Mas se estava tudo certo, por que eu sentia que não estava sozinha? Dei um passo para trás e senti algo me observando. Meu olhar foi atraído para o corredor. Lá, na parede, havia um quadro. Um homem de meia idade. Olhar profundo, terno escuro. Ele parecia me encarar. Meu coração acelerou. Fiquei ali parada, olhando para aquele quadro por tempo demais. A expressão do homem parecia séria demais, como se não pertencesse à decoração casual da casa. Engoli em seco, tentando afastar a paranoia. "Isso é coisa da minha cabeça", murmurei, virando as costas e indo para o quarto. Empurrei a porta devagar. A cama estava arrumada, mas sobre ela havia algumas roupas dobradas e uma mala semi-aberta. Me aproximei e vi roupas masculinas, sapatos e uma carteira. Peguei-a com mãos trêmulas. Dentro havia documentos, cartões e uma identidade. O nome nele era Geraldo Martins. O rosto, o mesmo homem do quadro. Senti um calafrio subir pela nuca. O anfitrião não mencionou que a casa pertencia a alguém com esse nome.
Olhei para a foto novamente. O quadro no corredor parecia mais frio agora, mais real. Fechei a mala e abri o guarda-roupa tentando encontrar mais respostas. Entre algumas roupas velhas, encontrei uma gaveta cheia de caixas de remédio. Peguei uma e li o rótulo. Medicamento para tratamento de câncer avançado. Apertei os lábios, puxando outros papéis empilhados ali. Laudos médicos, exames, receitas. E então, entre os documentos, encontrei um envelope amarelado, já meio gasto. Abri e tirei um papel dobrado. Era um atestado de óbito. O nome nele? Geraldo Martins. A data? 3 meses atrás. Soltei o papel como se estivesse queimando minhas mãos. O dono dessa casa estava morto. Meus instintos berraram para que eu saísse dali o mais rápido possível. Corri até a porta principal e girei a maçaneta. Nada. Estava destrancada, mas não abria. Meus olhos saltaram para as janelas. Corri para a da sala e tentei empurrá-la. Nada. Cada uma que eu testava parecia emperrada, selada de alguma forma. Como se a casa não quisesse me deixar sair. Meu coração martelava contra as costelas. Peguei o celular para ligar para alguém. Sem sinal. A internet ainda funcionava. Então, abri o aplicativo do Airbnb para tentar contato com o suporte novamente. Mas a página da reserva não existia mais. Meus dedos tremiam ao tentar atualizar a página. Nada. Como se eu nunca tivesse alugado aquela casa. Como se ela nunca tivesse estado disponível. Foi então que ouvi um barulho arranhado no corredor. Virei a cabeça devagar. O quadro não estava mais na posição certa. Agora estava virado para o lado. Minha garganta secou. Isso não pode estar acontecendo, sussurrei para mim mesma. Meu olhar foi para o reflexo do espelho na sala. E foi ali que eu vi. Uma sombra se arrastava pelo corredor, saindo do quarto. Eu não estava mais sozinha. O ar ficou pesado. O cheiro de mofo e algo podre se intensificou. A sombra no corredor se moveu lentamente. Um vulto escuro e disforme, sugando a pouca luz do ambiente. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu não podia piscar, não podia me mexer. Se eu corresse, aquilo me seguiria. Fechei os olhos por um segundo e tentei controlar o pânico. Quando os abri, a sombra não estava mais no corredor, mas o cheiro estava mais forte. Meus pés se moveram sozinhos. Fui atraída para a área de serviço, onde o cheiro era quase insuportável. No chão, um tapete encardido cobria uma tampa de alçapão. Cada célula do meu corpo gritava para eu não mexer ali. Mas algo me fazia continuar. Com dedos trêmulos, puxei o tapete e segurei a alça do alçapão. Puxei. Um baque surdo. Um espaço escuro abaixo. O ar quente e sufocante subiu até mim. Acendi a lanterna do celular e apontei para baixo. Primeiro vi caixas e móveis velhos. Depois, algo se mexendo no fundo. Minha boca secou. Havia alguém ali. O facho de luz iluminou um rosto pálido, afundado, de olhos fundos que pareciam vazios, mas me encaravam direto. A pele estava amarelada, fina demais. A boca abriu devagar e um som baixo e gutural saiu dali como se tentasse falar. Meu cérebro não conseguia processar o que estava vendo. Geraldo Martins estava ali. Ele estava morto, mas também não estava. Eu não esperei para entender. Me joguei contra a porta principal, batendo nela com toda a força. Dessa vez, ela se abriu. Corri para o carro e bati a porta, ligando o motor com as mãos tremendo. A casa ficava menor no retrovisor conforme eu acelerava, mas uma sensação horrível me tomou. E se eu ainda não tivesse escapado? Parei no acostamento, suando frio. Meu peito subia e descia rápido, tentando entender tudo aquilo. Peguei o celular e liguei para o suporte do Airbnb. Senhora, qual casa? Meu sangue gelou. O imóvel que aluguei, o da rua Beira-Mar 108. Eu tenho a reserva, eu estava lá. O atendente digitou alguma coisa no computador. Senhora, esse imóvel não está listado no nosso sistema. Nunca esteve. Minha mão ficou dormente, segurando o telefone. Desliguei e digitei o endereço no Google. Apareceu uma notícia antiga. Vendedor aposentado é encontrado morto em casa, após semanas desaparecido.
corpo foi retirado e levado para enterro no interior. Filhos venderam a casa, mas vizinhos alegam que a residência nunca ficou vazia. Senti a bile subir pela garganta. Olhei pelo retrovisor. O quadro de Geraldo Martins estava no banco de trás. O olhar dele ainda me acompanhava.